Calma, não precisa se assustar. Esse curso aqui é em língua portuguesa, mas o que eu acabei de dizer foi: Olá, tudo bem? Bem-vindo ao curso de Libras no nível básico. Parabéns por aceitar e junto comigo nessa empreitada. E eu espero que em breve você possa assistir a vídeos, conversar com as pessoas surdas, sem precisar de alguém para estar traduzindo, para estar falando para você. Já imaginou? Legal, né? Então, durante esse curso, você vai conseguir ferramentas que vão te ajudar a conversar com as pessoas surdas em Libras, a língua brasileira de sinais. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar por você se interessar em aprender essa língua, pois é uma língua que é amplamente falada aqui no Brasil e existe um povo que precisa de acessibilidade através da língua de sinais. E você aprendendo a Libras, você não só aprende uma outra língua, uma outra cultura, como também você passa a ter contato com pessoas com ideias, com percepções de vida diferentes, que só tem a acrescentar para você como pessoa, né, e na sua formação profissional. Mas eu gostaria de ressaltar um detalhe. Quando você aprende a língua de sinais, não tenha em mente que você vai fazer uma caridade, que você vai fazer um favor para as pessoas surdas. Não, antes disso, os surdos ou a comunidade surda brasileira que usa a Libras para se comunicar, ela tem direito a ter essa acessibilidade através da Libras, a língua brasileira de sinais. Então, você tenha em mente que você está aprendendo uma outra língua, que isso vai te habilitar, vai te capacitar em sentido profissional e você vai poder se comunicar com mais pessoas. Então, pense sempre dessa forma. Não ache que você está fazendo uma caridade, um favor, porque os surdos, coitado dos surdos. Não, não pense isso. Pense que você está adquirindo para o seu próprio crescimento profissional e também para promover a inclusão. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dar algumas dicas. Como essa é a primeira aula, é importante que você saiba que, assim como aprender qualquer outra língua, é preciso estudo, prática e dedicação. E por isso já começo a primeira aula já te incentivando a se dedicar, né, a estudar e não ter medo de se comunicar. Porque agora você está adquirindo conhecimento, né, tanto teórico quanto prático, né, aprendendo os sinais através dessas videoaulas, praticando através das atividades. Mas é importantíssimo para que você se desenvolva e que você aprenda de verdade, que você pratique, conversando com as pessoas surdas em Libras. Então, dessa forma, você vai se desenvolver muito mais rápido. E não tenha medo de errar. O erro faz parte. Inclusive, eu até acredito que quando a gente erra algum sinal, alguma palavra, a gente acaba fixando ela mais rápido. Porque a gente erra, fica sabendo qual é a forma correta e aquilo ali a gente memoriza. Então, isso contribui também para o aprendizado. Faz parte do aprendizado a gente errar. Então, não tenha medo de conversar com uma pessoa surda e fazer um sinal errado, ou não saber tal sinal. Aqui nesse curso você vai aprender estratégias para poder lidar com essas situações. Meu nome é Raquel, eu sou professora, tradutora e intérprete de Libras. Tenho experiência na área de língua de sinais há mais de 10 anos e estou aqui para te ajudar nessa jornada de aprender essa língua que é tão importante, não só para as pessoas surdas, né, mas para todos nós que estamos envolvidos e queremos tornar a nossa sociedade mais acessível e inclusiva. Nessa primeira aula, nós vamos ver um conteúdo introdutório, né? Saber da base legal, saber alguns conceitos importantes e também nós já vamos aprender alguns cumprimentos. Para você, nessa primeira aula, você já sair sabendo falar alguma coisa em Libras. Legal, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos a alguns conceitos básicos sobre a língua de sinais. A língua de sinais, a língua brasileira de sinais, que a gente chama de Libras, ela foi reconhecida apenas em 2002. Por que eu digo apenas?
Porque sempre existiram as pessoas surdas aqui no Brasil e elas sempre tiveram essa necessidade de se comunicar. E alguns surdos se comunicam apenas através da língua de sinais. Existem outros surdos que a gente vai ver nas aulas mais à frente a respeito de cultura e identidade, e a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão. Mas os surdos que são usuários da Libras, eles sempre precisaram se comunicar. Eles sempre precisaram ir para a escola, ir para o médico, ir no mercado, ir na padaria, comprar um pão. E sabendo se comunicar apenas através da língua de sinais, ficava complicado. Ainda é um pouco. Mas antes da aprovação da lei era muito mais difícil. Então, em 2002, foi aprovada a Lei 10.436, que reconhece a Libras como um meio de comunicação das pessoas surdas brasileiras. E aqui eu já aproveito para esclarecer uma dúvida. Algumas pessoas falam que a Libras é a segunda língua oficial do Brasil, mas atenção, existe uma diferença. Uma língua oficial de um país é aquela que, por meio dela, nós podemos registrar atos públicos, registrar documentos, emitir documentos, e eles são aceitáveis em todo o território nacional. A língua de sinais, a Libras, a língua brasileira de sinais, ela é reconhecida como meio de comunicação. O que isso significa? Isso dá às pessoas surdas o direito de se comunicar e de ter acessibilidade através da Libras. Mas, como ela não é uma língua oficial, ou seja, você não pode pegar uma escritura de uma casa, por exemplo, fazê-la em vídeo, em língua de sinais, ou escrito em língua de sinais e registrar num cartório, por exemplo. Entendeu? Então, assim, quando a gente vê alguns documentos públicos em língua de sinais, eles estão traduzidos para a língua de sinais, mas o registro oficial dele é feito na língua oficial do país, que aqui no caso do Brasil é a língua portuguesa. Conseguiu perceber a diferença? Então, a Libras ela é reconhecida como meio de comunicação das pessoas surdas no Brasil, mas ela não é uma língua oficial. Mas isso não diminui a importância da Libras. Ela é um meio importantíssimo de comunicação e é um direito das pessoas surdas terem acesso aos diversos espaços da sociedade na língua que eles falam. Logo no começo, eu fiz o sinal de Libras. E existe uma diferença. Ó. Esse é o sinal de Libras e esse é o sinal de língua de sinais. Esse sinal também é usado para quando a gente quer dizer que está se comunicando em Libras. Mas veja só, esse é o sinal de Libras, a língua brasileira de sinais, e esse é o sinal de línguas de sinais, porque existem várias línguas de sinais. Nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho numa outra aula mais à frente. Então, por isso que eu fiz curso de Libras, porque isso aqui é a língua brasileira de sinais. Eu costumo dizer que é a mão, né, que é usada na comunicação, e o sinal de Brasil. O sinal de Brasil é esse aqui, então é feito aqui na mão. Então, esse é o sinal de Libras, a língua brasileira de sinais. Então, agora vamos aprender alguns cumprimentos. Assim que você encontra a pessoa surda, né? Como é que você vai se comunicar? Ou até uma outra pessoa ouvinte que está se comunicando no momento através de Libras. Eu sempre recebo essa pergunta, como é que diz oi em Libras? E nós temos um sinal para oi, ó. É esse sinal aqui. Você vê, a mão ela faz um O e ao mesmo tempo faz a letra I. Essa é a letra O e essa é a letra I. Então é feito com os dois juntos, ó. E é um movimento circular. Oi. Só que eu gostaria de ressaltar um outro detalhe. Talvez nesse curso você tenha várias surpresas e entenda conceitos que são um pouco diferentes do que a maioria acredita. Mas olha só, esse sinal aqui, oi, ele não é muito usado pela comunidade surda ou pelos surdos. Porque assim, quando a gente fala com uma pessoa oi, nós estamos querendo estabelecer uma comunicação. E como nós somos ouvintes e a nossa língua ela é oral, auditiva, né? Nós falamos e ouvimos e assim estabelecemos a nossa comunicação. Então o oi é uma maneira de estabelecer uma comunicação inicial.
Mas a pessoa surda que não vai ter esse primeiro contato, né, esse primeiro estímulo comunicacional falado, ele vai ter sinalizado. Então é comum eles apenas acenarem, da mesma forma que eles dão tchau. E assim faz um olá, um oi, que é uma maneira de estabelecer um primeiro contato visual. Mas por que existe esse sinal de oi? Foi a partir do contato da pessoa surda com a pessoa ouvinte. E aí existe um intercâmbio cultural. Então, quando o surdo criou esse sinal de oi, é porque ele aprendeu que os ouvintes costumam se cumprimentar falando oi. Então, quando eles encontram a pessoa ouvinte, sabe que ela está aprendendo Libras, eles costumam usar o sinal de oi. Não é que está errado. Calma. Você pode sim usar o sinal de oi, tanto com pessoas surdas quanto pessoas ouvintes. Só é interessante você entender que a pessoa surda não costuma usar. Geralmente ele faz um aceno. Aí você pode ficar na dúvida. Então ele usa o tchau para chegar e para sair? Mas olha só, existe outra língua também que faz isso. Em italiano, tchau é usado tanto quando a pessoa chega e encontra outra pessoa, tchau, e quando ela vai embora, tchau. Mas você vê que a entonação e o contexto é diferente. Então, da mesma forma, as pessoas surdas que usam a Libras, elas costumam acenar quando se encontram e quando elas vão embora. Existem outras formas deles se cumprimentarem também, que aí já vai, assim como a gente diz oi, olá, e aí, beleza? Então eles também vão criando, a partir do contato que eles vão tendo socialmente, vão criando outros sinais. Por exemplo, eu conheço alguns que fazem assim, outros fazem assim, mas para que a sua cabeça não já fique louca, você pode entender que é bem simples, é só acenar para que ele possa te perceber e estabelecer um contato visual, certo? Então, depois que você falou para a pessoa olá, oi, se for a primeira vez que você encontrou aquela pessoa, você vai querer saber o nome. Então, esse é o sinal de nome, assim. Os dois dedos, o indicador e o dedo do meio, ele vai juntinho assim, ó, configuração de mão em U, e faz esse movimento retilíneo aqui. No meu caso, que uso a mão direita, né, a minha mão dominante, eu sou destra, então eu começo de lá, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Se você é canhoto, você vai fazer o contrário, da direita para a esquerda. Não. E quando a minha palma da mão está virada para você, eu estou perguntando o seu nome ou estou falando o nome de alguma outra coisa. Quando eu viro a palma da mão para mim, faço o mesmo movimento, então eu estou dizendo o meu nome. É interessante você notar que daqui para frente você vai ouvir muito isso. Os nomes dos dedos, que a gente não costuma usar muito, mas aqui a gente vai usar. Polegar, o indicador, o dedo do meio, o anelar, o mínimo. Por exemplo, a letra I, vai fechar a mão e deixar o dedo mínimo levantado. A palma da mão para frente, para você, para a esquerda, para a direita. Entendeu? O dorso da mão para frente, então tudo isso a gente vai usar. E também fica ligado nas expressões faciais, tá certo? Então, eu encontrei, oi, olá, tudo bom? Qual é o seu nome? Veja só que eu fiz uma frase grande, né? Qual é o seu nome? E só fez isso. E é isso mesmo. Como você está apontando a sua palma da mão para a pessoa, ela já entende que eu estou perguntando o nome dela. Qual o seu nome? Se você quiser apontar, você, nome, qual? Também pode, mas só fazer assim, ó, ele já sabe que você está perguntando qual é o seu nome. Então, qual é o seu nome? Aí ele vai fazer usando o alfabeto manual, que a gente vai aprender logo em seguida. Então, se eu estiver me apresentando para você, eu vou fazer assim, ó. Olá, tudo bem? Meu nome é Raquel. Foi rápido, mas calma que a gente vai ter tempo de praticar. Então, olha só, e eu tenho um sinal. Ó, esse é o meu sinal. A mão assim, A,
eu começo com a palma para frente e viro para mim. Meu sinal. Seu sinal. Começa aqui e vira. Seu sinal. Então, o meu sinal é um R e um Q. Então, as pessoas que fazem parte da comunidade surda, que começam a ter contato com pessoas surdas, elas recebem um sinal. Geralmente chamamos até de batismo, né? Na Libras. Então, assim, esse sinal, a pessoa surda vai olhar alguma característica sua, seja de personalidade, seja física ou algo que você costuma fazer, algo que te identifica. Às vezes eles usam algumas letras do nome com alguma característica. Por exemplo, antigamente eu tinha um sinal aqui de verdade no nariz. Então, meu nome é Raquel e ficou assim. Mas algumas pessoas não vai ter letra misturado, mas vai ser alguma característica, algo que identifique aquela pessoa. Então, quando você começar a ter contato com a pessoa surda, geralmente não é algo imediato, porque a pessoa surda precisa te observar, né, te conhecer melhor para poder te dar um sinal. Então, não aguenta aí a ansiedade, que com o tempo, com o contato que você vai tendo, aí você vai pedir um sinal e aquela pessoa vai te dar. Certo? Vamos agora a outros cumprimentos. Por exemplo, bom dia. Aqui, ó. Bom, bom, bom. Com a mão assim fechada, ó, em ó, depois abre. Bom dia. Aqui a mão em formato em D, dando um semicírculo aqui ao redor do rosto. Bom dia. É importante que você aí já comece a praticar. Bom dia. Então, quando eu encontro a pessoa, eu faço olá, bom dia. Veja que a minha expressão facial já vai me acompanhando. Depois a gente vai aprender mais sobre isso. Então, ó, bom dia. Veja, eu vou fazer de lado para que você perceba o movimento da mão. Bom dia. Bom dia. Memorizou? Qualquer coisa, volta o vídeo e assiste novamente. E acessa o vocabulário também que vai estar disponível. Boa tarde. Veja que o bom é da mesma forma e o sinal de tarde. A mão de apoio e é como se o sol estivesse já se encaminhando. Existem variações, então alguns fazem assim, boa tarde, alguns fazem com a mão fechada, boa tarde, e alguns fazem assim, boa tarde. Então, ao longo do seu estudo, né, da língua de sinais e da Libras, você vai ver que existem variações, assim como na língua portuguesa, né? Em alguma região do país usa algum vocabulário que é específico daquela região e assim vai variando de acordo com o lugar onde a pessoa reside. Então, boa tarde, boa tarde. Existe outra variação também assim, boa tarde, boa, sem usar a mão de apoio. Boa tarde. E boa noite. Boa noite. Imagina assim o sol se pondo. Boa noite. Uma variação é boa noite. Tá escurecendo. Boa noite. Certo? Então, nessa primeira videoaula nós aprendemos, né, que a língua de sinais ela foi reconhecida como meio de comunicação das pessoas surdas aqui no Brasil através da Lei 10.436 de 2002. Aprendemos alguns cumprimentos como oi, olá, oi. Não sei se você percebeu, mas no começo eu fiz o sinal de tudo bom. Tudo bom você faz assim, ó, bom e um joinha. Esse joinha aqui todo mundo conhece. Então, isso aqui é tudo bem? Tudo bom? Certo? E aprendemos bom dia, boa tarde e boa noite. Espero que você tenha gostado desse seu primeiro contato com a Libras
Pratica aí e nos vemos na próxima aula. Até lá!